Queridos irmãos, que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco. Eu, Padre Mateus Maria, quero comentar convosco a mensagem que Nossa Senhora nos deu neste dia de hoje, no dia 2 de janeiro de 2013, por meio da vidente Mirana, uma mensagem muito bela que nos dá incentivo para iniciar este ano no grande amor de Deus. Maria diz em sua mensagem: Queridos filhos, com muito amor e paciência, estou tentando fazer os seus corações semelhantes ao meu coração. Com o meu exemplo, estou tentando ensinar-lhes a humildade, a sabedoria e o amor, porque preciso de vocês. Não posso sem vocês, meus filhos. Eu os escolho de acordo com a vontade de Deus, segundo a sua força os revigoro. Por isso, meus filhos, não tenham medo de abrir-me os seus corações. Eu lhes darei ao meu Filho, e ele em troca lhes dará a paz divina. Vocês o levarão a todos os que encontrarem, testemunharão o amor de Deus com a vida, e através de vocês mesmos darão o meu Filho. Através da reconciliação, do jejum e da oração, eu os guiarei. O meu amor é imenso, não tenham medo. Meus filhos, rezem pelos sacerdotes, que seus lábios estejam fechados a toda condenação, porque não se esqueçam, meu Filho os escolheu, e só ele tem o direito de julgar. Eu lhes agradeço. É belo nós notarmos que na mensagem que Nossa Senhora ela nos deu hoje, ela diz que com muito amor e paciência, ela está tentando de fazer os nossos corações semelhante ao seu coração. Nós sabemos que o amor, ele requer sofrimento. Quem ama sofre, quem ama sai de si mesmo, quem ama doa. Nossa Senhora, ela nos olha com um olhar de amor. E porque ela nos ama, ela deseja nos conduzir na estrada da santidade. E ela tem paciência para isso. A própria palavra paciência também vem do latim patire, sofrer. A paciência, a espera, gera um sofrimento de amor. Nossa Senhora, então, ela tem paciência com os nossos passos, com o nosso caminho, porque ela deseja, mesmo vendo que nós damos passos lentos, ela deseja nos transformar, nos conduzir a sermos a semelhança do seu coração. Ela dizia que nós tenhamos um coração semelhante ao dela. E ela diz: com o meu exemplo, estou tentando ensinar-lhes a humildade, a sabedoria e o amor. Felizmente nós sabemos, irmãos e irmãs, que Nossa Senhora ela vem para nos ensinar a escola da santidade. Mas nós infelizmente sabemos que o nosso coração, ele nem sempre é um coração humilde. Ao contrário, muitas vezes é um coração arrogante. Outras vezes o nosso coração não é cheio de sabedoria. Porque o nosso coração, por tantas vezes, ele se torna um coração nécio, que deixa de ver as coisas com o olhar de Deus, buscar realmente aquilo que é sábio, aquilo que é verdadeiro, e cai nas coisas mais banais, mais supérfluas, nas coisas mais baixas. E também o nosso coração tantas vezes não é cheio de amor, porque ele vive preso no seu egoísmo, porque nós vivemos presos em nós mesmos. E Nossa Senhora ela diz que ela vem dando o seu exemplo de mulher de Deus, de escolhida pelo Senhor, para que nós possamos assim seguir a ela.
ela que é a Santíssima Mãe de Deus, ela que é a Sempre Virgem, ela que é a obra-prima da missão do Filho e também do Espírito Santo na plenitude dos tempos. Ela que pela primeira vez no desígnio da salvação, e porque o Espírito Santo a preparou, nela foi encontrada a morada de Jesus, que ali se fez carne, e como se fazendo carne, ele que é a palavra encarnada, se deixou habitar no seio de Maria, por meio do Espírito Santo, habitar assim entre nós. E é nesse sentido, irmãos, que a tradição da Igreja muitas vezes lê em relação a Maria os mais belos textos de humildade, de sabedoria. Maria, ela vem nos ensinar a humildade, porque nós somos cheios de nós mesmos, estamos presos no nosso orgulho, na nossa soberba, e ela que não se achou nada diante de Deus, ela que não era cheia de si mesmo, e porque não se achou nada e não era cheia de si mesmo, foi cheia da graça, porque Deus encontrou espaço no coração de Maria para habitar totalmente nela, a tal ponto de fazer homem. E como nós devemos aprender de Maria esta virtude da humildade, a qual também nos relata a própria carta dos Efésios, onde Deus, ele se rebaixa, ele se faz humilde. Devemos aprender muito a virtude da humildade, porque ela é uma virtude fundamental no seguimento do Cristo. Pensemos na carta dos Filipenses, no capítulo 2, que diz que Cristo, sendo igual a Deus, humilhou-se, aceitando a forma de servo, obedecendo até a cruz. E esse é o caminho da humildade, do Filho de Deus, caminho esse que nós devemos imitar. Seguir Cristo significa entrar neste caminho de humildade. Irmãos, muitas vezes nós nos elevamos tanto, achamos que somos isso, somos aquilo, e nós perdemos esta grande virtude da humildade. A humildade, irmãos, ela não é a soberba. A soberba é a raiz de todos os pecados. A soberba, que é a arrogância, que nos faz lançarmos para o poder, para as aparências, para aparecermos diante dos olhos dos homens, nos faz nos esconder diante dos olhos de Deus. Só aquele que desaparece diante dos olhos dos homens, aparece diante do olhar de Deus. Essa virtude da humildade que nos chama Maria, nos chama a imitar dela, é realmente esquecermos o nosso eu, como ela esqueceu. Ela esqueceu seus projetos, esqueceu tudo para fazer a vontade de Deus. E nós vemos hoje que no centro do mundo, ou muitas vezes até do nosso mundo, está o nosso eu, e não a vontade de Deus. E esse eu, que é um eu de soberba, é um eu que impede a manifestação do projeto de Deus nas nossas vidas. Quantas pessoas que vivem que acham que já chegaram no seu ponto, que acham que já são sábias, são isso, são aquilo, dão um conselho para todo mundo, querem opinar na vida de todo mundo, querem ser a palavra de Deus na vida de todo mundo, acham que já chegaram no seu status de cristãos perfeitos, formados, corretos, e assim
se tornam soberbos, porque não estão abertos a acolher, e sobretudo acolher a opinião da igreja, do padre espiritual e do confessor. Ser cristãos, irmãos, significa superar esta tentação originária que temos ao coração da soberba e do orgulho, que é também o núcleo do pecado original, que é aquele ser como Deus. Mas, quando nós queremos ser como Deus, nós somos sem Deus. Ser cristão, ao contrário, significa ser verdadeiro, sincero, realista. E a humildade é, sobretudo, esta verdade. É aquela que nos coloca no nosso patamar, que não é o patamar de Deus. A humildade nos faz viver na verdade e aprender a verdade. Aprender que a nossa pequenez é precisamente a grandeza, porque é a nossa pequenez, como a pequenez de Maria, que nos torna importantes para o plano de Deus. Que nos torna importante para que Deus possa tecer em nós a sua história de salvação. E possa nos usar para a história de salvação da humanidade também. Nossa Senhora, ela diz que ela precisa de nós na mensagem de hoje. É reconhecendo que nós não somos nada. É nesse reconhecimento que inicia todo o processo de construção do amor de Deus em nós. Nós devemos, irmãos, viver a verdade. A verdade é reconhecer aquilo que nós somos, um nada, dependentes de Deus. E nós só podemos viver bem, ou seja, viver a verdade, viver esse realismo da nossa vocação, tanto de casados, de esposo, esposa, filhos, filha, padres, freiras, etc., se nós vivemos a verdade de Deus em nós. Vivendo, nos colocando no nosso lugar, dependentes do amor de Deus. Nós devemos aprender assim, irmãos, a estar no nosso canto, a não aparecer, mas não a querer agradar tantos homens, mas sobretudo agradar a Deus. Fazer aquilo que Deus desde toda a eternidade pensou para nós. E deste modo aceitar o outro, aquele que Deus coloca também no nosso caminho. Aceitar outro que talvez seja maior do que eu. São Paulo vai até dizer que nós devemos ver os outros com um olhar benevolente, vendo outro superior a nós, com mais qualidades. Há uma tradição indígena de uma tribo na África, que quando um homem ele erra gravemente, ele é colocado no centro da tribo. E por 2, 3 dias, a tribo inteira vai ao encontro desse homem, não para o condenar, não para o julgar, mas para dizer tudo de bom que esse homem fez na sua vida, para que ele possa observar assim que ele desviou do seu caminho, e possa desta maneira retornar por um caminho novo, por um caminho daquele que ele foi criado, porque Deus o criou bom, para que ele possa assim fazer novamente o bem. Nós devemos assim, irmãos, aceitar o outro e ajudá-lo a crescer na verdade e no amor, e sobretudo aceitar a verdade de Deus em nós, que não é a nossa verdade, aceitar os mandamentos do Senhor, que não são os nossos mandamentos, aceitar os limites que o Senhor também nos coloca em todos os campos da nossa vida, na nossa vida afetiva, na nossa vida sexual, na nossa vida de família, na nossa vida financeira, enfim, aceitar. Porque quando nós aceitamos as coisas ao nosso redor, nós aceitamos a nós mesmos, aceitamos também a vontade de Deus e a Deus. A aceitação, irmãos, de nós e do outro, sobretudo de nós e dos outros, caminham juntas. Só quando nós aceitamos a nós mesmos, no grande pano de fundo do amor de Deus, é que nós podemos também aceitar o outro como ele é. Se nós não aceitamos outro, é porque nós não aceitamos a nós mesmos.
Então, porque nós não aceitamos a nós mesmos, nós fugimos. Eu penso, irmãos, que muitas vezes as pequenas humilhações que nós temos de viver dia a dia, elas são algo muito saudáveis na nossa vida, porque elas nos ajudam a crescer, a reconhecer a verdade, o amor de Deus em nós. Ela nos ajuda a nos tornar humildes, ou seja, elas nos ajudam, as pequenas humilhações, a nos libertarmos da vanglória que há no nosso coração, que vai contra a verdade de Deus em nós, para que nós possamos assim caminhar de modo bom. Aceitar, irmãos, e aprender isso, aceitar as coisas que nos acontecem, as humilhações, a nossa posição na família, na igreja, no nosso trabalho, é nos aceitar, sobretudo, no olhar de Deus. E esta humildade, este realismo é que nos torna livre. Quantas vezes há tantas discussões em família, tantas brigas, por quê? Porque não se aceitam mais. E porque não se aceitam, não se sabe mais perdoar. E se nós somos arrogantes, somos soberbos, nós pretendemos agradar sempre os outros. E não conseguimos assim agradar a Deus. Nós devemos reconhecer que somos miseráveis, que sem Deus somos infelizes. E devemos procurar então agradar sobretudo a Deus. E como agradamos a Deus? Aceitando tudo na nossa vida, sem nos rebelar, aceitando até a vontade de Deus. Irmãos, nós somos chamados assim a caminhar com o coração humilde, na liberdade, a estarmos em contraste diante a placa de contramão do mundo, a placa do mundo que nos chama a nos autoafirmarmos, a sermos isso, sermos aquilo e pisar nos outros. O Senhor nos chama a buscar a caridade, a buscar o amor, a compreensão. A falta de humildade, irmãos, ela destrói a nossa família, destrói a igreja. A humildade é a virtude fundamental da unidade. Nós, se não somos humildes, nunca iremos fazer unidade entre nós, a nossa família e na igreja. É a humildade que faz crescer a unidade no corpo de Cristo e que nos torna assim em comunhão com o outro. É a humildade. Nós somos chamados, irmãos, a, seguindo os passos de Maria, a caminhar nesta humildade e, sobretudo, a caminhar na sabedoria. Sabedoria que hoje é tão necessária. Maria, ela é chamada pela igreja como trono de sabedoria, porque nela, em Maria, se manifesta todas as maravilhas de Deus. Porque Maria, ela escolheu a melhor parte. Ela teve sabedoria. E porque ela escolheu a melhor parte, porque ela se esvaziou de si mesma, não se tornou cheia diante dos homens, ela se esvaziou, ela pôde ser cheia de graça. A mãe daquele em quem habita corporalmente a plenitude da divindade, como diz Colossenses 2. Maria, ela foi pura graça de Deus, concebida sem pecado, a mais humilde de todas as criaturas, a mais capaz de acolher o dom inefável, onipotente de Deus. Cheia de graça, o trono da sabedoria, é o título que o próprio anjo Gabriel a saúda: filha de Sião, ave, alegra-te, cheia de graça. Em Maria o Espírito Santo realiza o desígnio benevolente do Pai. E pelo Espírito Santo que Maria, ela é a Virgem que concebe e dá luz ao Filho de Deus. E assim a sua maternidade se torna fecunda por meio do Espírito Santo. E ela nos gera como mãe da igreja, como nossa mãe. Em Maria o Espírito Santo começa
a pôr em comunhão com Cristo os homens que são objetos do amor benevolente de Deus. Os humildes são sempre os primeiros a recebê-los, a receber a Jesus. Como nós vemos agora no Natal, os pastores, os magos, Simeão, Ana. Nós também somos convidados, irmãos, a nos fazermos simples, para recebermos também a Jesus. E Nossa Senhora, ela nos diz que ela nos ensina com o seu exemplo a humildade, a sabedoria e o amor. Ela que não pensou jamais em si mesma, mas apenas saiu de si mesma e amou, foi ao encontro da vontade do Pai, ou melhor, foi o encontro de cada um de nós, porque ela gerou para nós o Salvador. E Maria diz assim, que é por isso que ela precisa de nós. E diz, sem vocês eu não posso, meus filhos. Porque da mesma forma que Deus quis usar de Maria para ser um instrumento para que ela fosse instrumento do seu amor, ela deseja usar de nós para que nós sejamos instrumentos do amor do seu Filho neste mundo, nesse mundo que vive em guerra. E Maria diz, eu os escolho de acordo com a vontade de Deus. Então isso significa que nós que seguimos Medjugorje, nós que escutamos hoje esse comentário, esta mensagem, nós somos escolhidos por Deus para fazer um caminho diferente, um caminho de santidade, para entrarmos na escola de oração da Rainha da Paz, onde existe uma vontade de Deus toda especial na nossa vida, uma vontade de amor. E segundo a força de Deus, diz Nossa Senhora, segundo a sua força, eu os revigoro. Então é neste caminho que, embora um caminho cheio de trancos e barrancos, sobre nós vem a força de Deus, que nos impulsiona, nos fortalece para o combate com este mundo. E Nossa Senhora diz, por isso, meus filhos, não tenha medo de abrir-me os seus corações. Irmãos, não tenhamos medo de abrir o nosso coração. Nossa Senhora nos chama a abrir o nosso coração à vontade de Deus, que não é uma desgraça na nossa vida, não é um mal, não é um sofrimento. Pelo contrário, é vida na nossa vida, é felicidade. A vontade de Deus é sempre para o nosso bem. Nós não devemos temer nada e nem ninguém, porque a bênção de Deus está sobre nós se nós estamos na graça de Deus. Agora, se nós estamos no pecado mortal, sobre nós não está a bênção de Deus, mas está o pecado, e sobre o pecado está a ira de Deus. Irmãos, Nossa Senhora nos chama a não ter medo de abrir-nos a Deus, abrir nosso coração para que Deus entre e triunfe na nossa vida. E diz ela, eu lhes darei o meu Filho, e Ele em troca vos dará paz divina. Se nós abrimos nosso coração para que Deus Ele entre, nós abrimos o nosso coração quando nós nos abrimos a viver os mandamentos, quando nós queremos viver os mandamentos do Senhor, ali, irmãos, haverá paz, a paz divina. Se o nosso coração não encontra paz, se ele não está na paz, é porque nós não estamos no mandamento de Jesus. Irmãos, nós somos convidados a nos deixar conduzir por Deus. E só assim, irmãos, nós podemos levar a todos que encontrarmos este Deus e testemunharemos o amor de Deus com a nossa vida. E Nossa Senhora deseja que nós testemunhamos o amor de Deus com a vida, para assim dar testemunho de Jesus. E diz ela, através da reconciliação e do jejum e da oração, eu os guiarei. Nossa Senhora nos chama então à reconciliação, ou seja, a reconhecer os nossos pecados, a nos reconciliarmos com Deus por meio do sacramento da confissão, a nos reconciliar com o irmão por meio do perdão, a reconciliar-nos conosco mesmos,
perdoando a Deus de tantas culpas que nós atribuímos a Deus? Quantas vezes nós gritamos onde está Deus, porque Deus permite isso, porque Deus permite aquilo? Muitas vezes, irmãos, não é Deus que permite as coisas na nossa vida, somos nós que permitimos, abrindo o nosso coração para o pecado, e aí entra a consequência do pecado na nossa vida, o mal entra em nossa vida, não porque Deus quis, mas porque nós não vivemos a palavra de Deus. E Nossa Senhora nos chama à reconciliação. A reconciliação com Deus, a perdoarmos a Deus, não porque Deus ele é o grande culpado na nossa vida, mas porque nós atribuímos a Deus tanto mal e tantas coisas na nossa vida, das quais Deus não tem culpa. O culpado somos nós. Nossa Senhora nos chama também ao jejum, o jejum que purifica o nosso corpo escravo do pecado. Quantos jovens que estão grudados na internet vendo filme pornográfico, se masturbando, vendo filme pornô, casais vendo filme pornô, que os torna escravos da pornografia, escravos do seu próprio corpo, que não conseguem mais dizer não aos pecados. Agora o jejum nos chama a colocar o nosso corpo em equilíbrio, a dizer não a nossas vontades carnais. E a oração, porque há certos demônios da nossa vida que só saem com jejum e oração, a nos tornarmos homens e mulheres guerreiros de Deus por meio da oração. E diz Nossa Senhora que se nós caminhamos na reconciliação, no jejum e na oração, ela nos guiará. E diz Nossa Senhora, queridos filhos, o meu amor é imenso. Infelizmente, irmãos, nós não conhecemos o amor de Nossa Senhora por nós. Nós conhecemos e queremos todo o amor do mundo. E nos fechamos ao amor de Deus. Diz Nossa Senhora, não tenham medo. Não tenham medo. Neste ano que inicia, nesse dia 2 de janeiro, que inicia agora, início desse novo ano, em 2013, Nossa Senhora nos diz, não tenham medo de iniciar este ano, não tenham medo do mal que há no mundo, não tenham medo da violência, porque eu estou convosco. Nossa Senhora está conosco, ela nos pede para não ter medo, para fixarmos os nossos olhares em Jesus, porque quem tem Deus não tem medo no seu coração. Onde há Deus, ali não pode habitar o medo. Porque a última palavra é de Deus. Irmãos, não tenham medo do mal, não tenham medo do poder de Satanás, não tenham medo de nada, porque se nós estamos com Nossa Senhora, estamos na graça, nós não devemos temer, porque Deus está a nosso favor. E diz Nossa Senhora, queridos filhos, rezem pelos sacerdotes. Nossa Senhora chama a cada um de nós a rezar pelos sacerdotes, a não julgar. Diz Nossa Senhora que seus lábios se fechem a toda condenação, porque nós não somos maior que os sacerdotes para os condenar, para os julgar. E diz Nossa Senhora, não se esqueçam, meu filho os escolheu. Ou seja, eles são escolhidos por Deus, a dedo. E só Deus tem o direito de julgá-los. Só Deus, não nós. Nossa Senhora termina esta mensagem nos agradecendo. Então, irmãos, que este ano que inicia, nós podemos assim dizer um sim a Deus por meio de Maria. Iniciar este ano com o coração, junto com o coração de Maria, abandonado, entregue, dizendo não ao pecado, não ao adultério. Quantos casais que hoje vivem no adultério, em casa de swing e em promiscuidade? Quantos casais onde o marido deixa a esposa para jogar bilhar, para jogar cartas, para jogar pôquer, uma coisa e outra, e com tudo isso, tantas conversas mundanas, tantos pensamentos que não levam a Deus. E depois, para cair no pecado, no adultério, é 1 minuto. Dizemos não a este ano, não este ano a todas essas coisas mundanas. Nossa Senhora nos chama a caminhar na graça de Deus, a iniciar esse ano na graça de Deus, com oração, com o jejum, para que o nosso coração não possa temer. Nossa Senhora nos chama a unidade profunda com o seu Filho Jesus. Por isso, irmãos, eu vos convido
abrir o coração a Jesus por meio de Maria. Porque ela tem amor, ela tem paciência conosco. E ela deseja nos ensinar a humildade, a sabedoria e o amor. Satanás deseja nos destruir com a soberba, com a arrogância, com as decisões impensadas, tomadas de supetão, sem sabedoria. Satanás nos estimula a viver o nosso eu em função do nosso prazer, em função da nossa felicidade mundana. Maria nos chama a colocar o nosso olhar em Deus, abrir o nosso coração. Mãe Santíssima, Mãe amada, nós queremos neste momento pedir a Tua bênção sobre nós. E te pedimos, Mãe, nos ajude neste ano que inicia, a qual a Igreja neste dia primeiro consagrou a Ti, com a solenidade da Mãe de Deus. Nós queremos, Mãe, consagrar este ano em Tuas mãos. Consagrar a nossa família, os nossos problemas, as nossas dificuldades, as preocupações, consagrar todos aqueles que nós conhecemos, consagrar o que agora está no nosso coração, nos preocupando e nos agitando. Queremos, Mãe, consagrar a nossa vida neste ano que inicia a Ti, todo este ano, para que a Senhora possa cuidar de nós, possa nos conduzir a Jesus, para que o pecado não habite em nós, Mãe, para que o adultério não habite na nossa família, para que a fornicação, a promiscuidade, a prostituição não habite em nós, para que sejamos castos e puros como a Senhora. Pedimos, Mãe, também o dom da humildade, para que possamos dobrar a nossa vontade à vontade de Deus e deixar Deus agir em nós, para que Deus encontre espaço para nos enchermos de Sua graça como encheu a Senhora. Mãe, te pedimos um coração simples, um coração puro, um coração manso. Te pedimos a sabedoria, Mãe, para dizer não às coisas deste mundo, às propostas deste mundo, e dizer sim à Tua palavra, que é a palavra de Deus. Queremos, Mãe, dizer não à catequese do demônio, que é a televisão, que nos leva para o mal, que nos conduz nessa estrada errada da promiscuidade, do homossexualismo, do adultério, das drogas. Queremos, Mãe, dizer sim hoje ao amor, porque o Teu Filho é o amor. É o amor capaz de preencher o nosso coração. Queremos, Mãe, assim também abrir o nosso coração neste momento a Ti, para que o medo não habite em nós esse ano, para que possamos caminhar na fé neste ano da fé, sem medo de nada, confiantes totalmente que é Deus que nos guia. Neste momento, Mãe, queremos descer com a Senhora no coração de Deus, para que seja Deus a nos guiar. Nesse deserto deste mundo, que tudo parece sem vida, sem esperança, que olhamos não vemos fruto de vida nem de esperança, de nada, onde tudo parece que é morte, sofrimento e tristeza. Nós queremos, Mãe, descer nesse deserto, guiados por Ti, com a Senhora, com a confiança que Deus Ele age na nossa vida, para que nesse deserto, com essa esperança, com esta fé, possamos dar a Deus o nosso amor, plantar nesse deserto, nesta terra seca, sem vida, sem esperança, sem amor, plantar o nosso amor, para que ali nesse deserto nasça esta planta do amor que gera vida, que nos dá esperança do novo amanhecer. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E com toda a família de Deus, os abençoe e vos guarde, a gloriosa e sempre Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permanecemos na paz. E que Nossa Senhora nos acompanhe em todo este ano novo que inicia. E quero também terminar essa mensagem novamente, lendo essa mensagem para que ela fique bem fixada em nosso coração. Queridos filhos, com muito amor e paciência, estou tentando fazer os seus corações semelhante ao meu coração. Com o meu exemplo, estou tentando ensinar-lhes a humildade, a sabedoria e o amor, porque preciso de vocês. Não posso sem vocês. Meus filhos, eu os escolho de acordo com a vontade de Deus, segundo a sua força, eu os revigoro. Por isso, meus filhos, não tenham medo de abrir-me os seus corações. Eu lhes darei o meu filho, e ele, em troca, lhes dará a paz divina. Vocês o levarão a todos que encontrarem. Testemunharão o amor de Deus com a vida, e através de vocês mesmos darão meu filho. Através da reconciliação e do jejum e da oração, eu os guiarei. O meu amor é imenso, não tenham medo. Meus filhos, rezem pelos sacerdotes, que seus lábios se fechem a toda condenação. Não se esqueçam que meu filho os escolheu, e só ele tem o direito de julgar. Eu lhes agradeço. Obrigada por ter respondido à minha chamada.